Boa tarde a todos. Eu trouxe um tema para nós hoje na travessia das provas. Quase ninguém passa por provas, né? É algo tranquilo aqui para nós na Terra, não é verdade? E aqui nós vamos conhecer um pouquinho o que é prova e o que é expiação. Nós temos muito essa dúvida, né? Será que é prova? Será que é expiação? Mas de qualquer forma nós temos que passar por uma ou por outra, ou pelas duas ao mesmo tempo, né? E Johnny tá cortando, né? Coisa... Ah, voltou. O Johnny é o cara, não adianta. Então, ele nos fala o seguinte: se estás na fé cristã e esperas tão somente caminho sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem amor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. Lembra de Jesus? O que ele passou ali? Foi torturado, foi humilhado, foi cuspido, foi pregado na cruz. E ele foi o espírito mais elevado que passou aqui pela terra. Não devia nada para ninguém. Veio trazer só amor, né? Veio trazer a boa nova para todos nós. E ele passou por tudo isso. E nós? Será que nós merecemos o quê? Será que nós temos que ter sempre céu azul na nossa vida? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos reencarnacionistas. Sabemos que já tivemos por aqui muitas e muitas vezes, muitas encarnações. Então não tem como nós querermos aqui uma vida tranquila, sem nenhum tipo de provação, sem nenhum tipo de problema. Porque nós estamos aqui para isso, para superar as dificuldades, para elevar o nosso espírito, para provar que já conseguimos, né? Já não estamos mais errando como errávamos lá atrás. Já estamos muito melhores. Isso é Emmanuel que nos fala. Tem 3 tipos de reencarnação. Nós temos a expiação, que é o resgate por meio da dor, de erros cometidos em outras existências. Nós temos a aprovação, são provas voluntariamente solicitadas pelo espírito, as quais, se bem suportadas, resultarão em seu progresso espiritual. Nós temos a missão, que é a realização de qualquer tarefa de pequena ou grande relevância. Lembrando que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Rita, como é que eu sei que eu estou em expiação ou eu estou em prova? Geralmente, quem está em prova não aceita. Não aceita o que está passando. Chora, reclama, xinga, né? Reclama de Deus, reclama de tudo. Como que eu posso estar passando por uma situação dessa? Né? Deus não existe. Que Deus é esse? Que eu passo por tudo isso? Ele não está me vendo? Essa é a expiação. A prova é aquela que você passa, mas passa de cabeça erguida. Passa com o coração tranquilo. Está difícil, mas eu estou superando, eu estou passando. Né? Eu estou conseguindo dar conta das minhas dificuldades. Não tem aquelas pessoas que a gente vê que está numa tormenta e a pessoa está sempre tranquila? Você fala, meu Deus, como é que você pode estar tão bem assim? Com tantos problemas que você está enfrentando na tua vida e a pessoa está tranquila. E ela fala o que para a gente? Não, vai passar, vai ficar tudo bem. Tudo vai ficar bem. Né? Então, essa é a pessoa que está em provação. É a pessoa que está provando aqui que realmente ela aprendeu a lição. Que realmente ela conseguiu. Né? Está conseguindo provar aqui na Terra tudo aquilo que ela teve de aprendizado no plano espiritual e em outras reencarnações também. E ele nos fala que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Como nós acabamos de falar aqui. Né? Prova é um teste para progredir, construir o nosso futuro, e a expiação reparar um erro cometido, apagar o passado. Ah, Rita, mas como é que funciona isso daí? Então quer dizer que Deus pune a gente?
Não, Deus não nos pune. Quando nós passamos para o plano espiritual, a nossa consciência vai nos acompanhar, sempre. E lá nós vamos dar conta do que nós cometemos aqui na Terra, dos nossos erros, das nossas faltas. E isso vai bater o quê? Um remorso, um arrependimento. E a gente pede o quê? Eu quero voltar. E eu quero reparar tudo que eu fiz de errado para aquelas pessoas às quais eu prejudiquei. E isso quando, claro, nós temos a consciência e o arrependimento das nossas faltas. Porque tem espíritos que reencarnam compulsoriamente. Eles não escolhem nada. Não tem como escolher nada. No livro Ação e Reação, do André Luiz, nós temos vários casos de reencarnação, tanto de provas como de expiação. E nós temos um caso lá em que é mãe e filho, tá? É Sabino, o nome do filho. O filho, ele é um anão, ele é surdo, mudo, cego e tem deficiência mental, né? Eles vivem em uma condição miserável, eles não têm nada, absolutamente nada. Eles moram numa choupana, nem água direito tem para tomar. E aí, a Poliana está muito doente. E nas orações ela pede a Deus que ajude que ela fique boa, porque o filho depende dela. Nisso, o plano espiritual vem em socorro de Poliana. E André Luiz está junto ali para aprender. André Luiz fala, mas por que eles estão nessa condição tão difícil? Que miséria tem nessa casa? E a deficiência dele, né, o estado que esse rapaz está. Aí o mentor fala, André, não cabe a nós julgar a situação deles. Mas Poliana e o filho dela, Sabino, estão com as mãos sujas de sangue. Porque há várias encarnações, eles só praticam o mal. Eles são uma dupla, sempre foram uma dupla de prática do mal. Sempre causando conflitos, lapidando os bens dos outros, encomendando mortes, enfim. Aí Poliana, no plano espiritual, já arrependida de tantas encarnações ali, estagiando no mal, ela pede para que retorne a esta vida com Sabino, filho dela, como filho dela. Sabino, como é um espírito muito endurecido no mal, ele vem compulsoriamente. Ele não vem por vontade própria. Ele vem compulsoriamente. E ela se ofereceu para tê-lo como filho, para ajudá-lo nesta reencarnação, para ampará-lo. Aí André Luiz fala, mas tudo bem, mas ele está nessa situação, como é que ele vai evoluir desse jeito? Ele não vai evoluir, ele vai ficar estacionado. Ele está nessa condição para ele não fazer mais mal ainda do que ele já fez, para que ele repensar a situação dele. E aí ele pede para André Luiz sintonizar com os pensamentos do rapaz. Sintoniza com os pensamentos dele, vê o que ele está pensando. Ele estava pensando ainda no que ele fazia em reencarnação passada. Quem que ele ia mandar matar? Quem que ele ia tentar extorquir? Quem que ele ia tentar fazer algum mal? Como que ele iria se dar bem? Então vejamos que ele estava preso ainda, a mente dele ainda estava presa à reencarnação passada. Para a gente ter uma ideia da situação do Sabino. Então, é uma situação de expiação, porque não tem como ser modificada. Não tem como ser modificada. E o mentor fala, Poliana tem que ficar mais algum tempo aqui na Terra, porque se Poliana desencarnar, Sabino desencarna em seguida. Porque os dois estão interligados. Um é dependente do outro. Então, nós precisamos que ela fique mais um tempo aqui, para que os dois depois desencarnem melhor, né? E aí nós temos, já dei um exemplo aqui, né, doenças congênitas ou deficiências graves, a pobreza extrema, porque os dois viviam a pobreza extrema,
E ninguém e nada conseguia tirar os dois daquela situação. As pessoas passavam por ali, mas traziam um alimento ou outro, mas não se preocupavam com a situação deles. Famílias expiatórias são aquelas famílias que você fala, meu Deus, como que eu vim parar na família dessa? Eu não me reconheço nessa família. Sou totalmente diferente deles. Mas, por que expiatórias? Não tem como você sair dessa família, tem? Não tem como seu pai ou sua mãe deixar de ser seu pai ou sua mãe, ou você deixar de ser filho deles, ou deixar de ter os irmãos que você tem. Não tem como. E esta família é para que você consiga obter algum aprendizado com ela. Tudo é aprendizado. Então, com certeza, tem algo ali, ou tem várias situações naquela família que você vai ter grandes aprendizados para a sua vida. Principalmente para não fazer o que eles fazem. Né? E aí as pessoas falam, muitas pessoas chegam para nós e falam, mas Rita, eu não consigo me ver nessa família. Eles são totalmente diferentes de mim. Né? Eles têm vícios, eu não gosto de vício, eu não gosto de nada disso. Eles agem de uma forma que eu não concordo. Né? Mas aí que está, é a sua aprovação e a sua expiação ao mesmo tempo. Expiação porque é a sua família. E provação para você ver o quanto você já melhorou em relação à situação que ali se encontra. Não é? Tragédias coletivas. A gente sabe que tragédias coletivas não têm o que ser feito. Lembramos do Joelma, do edifício Joelma, né? Do Andraus, que pegaram fogo. Centenas de jovens desencarnaram naquele episódio ali. Tinha como não desencarnar daquela forma? Não tinha. Estavam todos ali dentro, todos juntos. Todos juntos. E além do mais, tinham 6 pessoas ali que até hoje não foram reconhecidas. Lembra? Tinham 6 pessoas que não foram reconhecidas até hoje, ninguém sabe quem são. São as 6 almas do Joelma. E essas almas, né, como o pessoal costuma falar, no cemitério dizem que ouvem eles pedindo água. O coveiro sempre fala, os coveiros que lá trabalham, né, porque eles foram enterrados como indigentes. Até hoje ninguém procurou por eles, por essas 6 pessoas. E os coveiros falam que ouvem eles pedindo água, que ouvem eles gritando. Coisas, né, que a gente sabe que nem devem ser eles, mas aproveitam da boa-fé das pessoas, né, e acabam fazendo isso ali. Entendeu? E as consequências do suicídio. A gente sabe que o suicídio realmente, quando praticado, traz consequências muito difíceis nas nossas reencarnações futuras. A gente sabe que cada caso de suicídio é um caso, não podemos generalizar todos de uma forma só. Mas sempre haverá uma consequência difícil para nós, seja mental, física, emocional, né? E não tem como ser modificado. Exemplos de prova, provas morais e provas físicas. Nesse livro Ação e Reação, você encontra uma senhora ali, que ela vai reencarnar, e ela pede para vir com alguma doença, algum problema de saúde, que ajude ela a se voltar mais para Deus, a se voltar mais para a família dela, a deixar a vaidade de lado. Inclusive, ela pede para não vir com beleza física, para que ela não caia novamente, como ela caiu em outras reencarnações. Então, ela está pedindo essa prova, ela está pedindo para poder se sentir mais segura ao reencarnar aqui na Terra, porque ela sabe que ela já passou em reencarnações passadas. Resignação no sofrimento. Resignação. Passamos por situações muito difíceis. E muita gente tem que ter resignação para poder continuar vivendo. Uma mãe que enterra um filho, se ela não tiver resignação, se não tiver fé, se não tiver esperança, se não tiver confiança em Deus, como é que ela sobrevive a essa perda, a essa falta? É muito difícil. Aqui nesse livro Ação e Reação, nós temos também o caso, né, de Marcela.
Marcela é casada com Ildeu, tem 3 filhos, tem 2 meninas e um menino. Ildeu já vem com Marcela em matrimônios há várias reencarnações. Só que em toda reencarnação, Ildeu acaba arrumando uma companheira fora do casamento e acaba destruindo o casamento dele. E nesta reencarnação, Ildeu novamente arrumou outra pessoa fora do casamento. Marcela recebeu as 2 meninas como filha. Essas 2 meninas eram companheiras dele de outras reencarnações, que ele arrumou fora de casa. E o menino foi companheiro de Marcela, porque Ildeu, na reencarnação passada, foi embora com as companheiras. E ficou mais de 5 anos fora de casa. E quando retornou, Marcela estava casada com outra pessoa. Ele sumiu de casa. E ela estava em um segundo matrimônio. Só que, naquela época, ele chegou em casa, viu um homem lá na casa dele, ele simplesmente acabou com a vida do rapaz. Né? E esse mesmo rapaz que ele acabou com a vida dele, renasceu como filho dele nessa reencarnação. Tanto que ele não gostava da criança. Ele não gostava da criança. Ele tinha uma certa cisma com o menino. E Marcela reencarna novamente com ele aqui, nessa reencarnação, para ajudá-lo a fazer as reparações. Tanto com essas 2 meninas, que foram amantes dele, tanto com esse filho, que foi um menino, que foi a pessoa que ele assassinou na vida passada. Só que, infelizmente, não aconteceu isso. Porque ele queria ficar com a guarda das meninas, porque ele amava aquelas meninas, mas ele não queria a Marcela junto dele. Ele queria ir embora com a outra. E o menino menos ainda. Ele queria dar o menino para algum familiar depois, né? Então o que ele arquitetou? Eu vou matar Marcela, faço que foi um suicídio, pego as meninas na guarda das meninas e o menino eu dou para algum familiar dela cuidar. Não posso ficar com 3 crianças também, né? Ele pega o revólver à noite, todos dormindo, ele vai se aproximando do quarto dele, e o plano espiritual ali presente, ajudando a que não aconteça o pior. Aí o mentor pega e faz com que a criança tenha um pesadelo e acorde gritando. E a criança acorda e fala: pai, não mata, pai, não mata ela. Nisso ele leva um susto, a mãe acorda, vê ele com a arma na mão, ela fala: Ildeu, você vai se matar? Não se mate por mim, né? Pode ir com a sua companheira. É uma santa ou não é? A mulher. Ela achou que ele ainda ia se matar por ela, coitada. Ele ia matar ela. Ele ia matar ela para tirá-la do caminho. Mas o plano espiritual agiu no momento certo. E aí o mentor fala para André Luiz: é melhor que seja assim, que ele vá embora. É melhor que ele vá embora e deixe eles vivos. Porque ela tem condições de criar essas crianças muito bem. Ela é uma mulher de caráter. Ela é uma mãe excelente. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ele, infelizmente, ainda vai ter que sofrer muito para poder aprender a valorizar o lar que ele tem, a esposa que ele tem e a família que ele tem. Então, para a gente ver que nada é por acaso. Não existe acaso nas leis de Deus. Não existe acaso. Mas existe sim, sempre, uma proteção, um amparo e a nossa fé para passar por tudo isso, né? Provas de relacionamento, acabamos de falar aqui, né? Provas de relacionamento, marido e mulher, filhos, sogras, noras, genros, são provas de relacionamento. Nem todos se dão bem, né? Mas nós temos que ter a resignação e aceitar a nossa família ali como ela é, e ter paciência e fazer o melhor para que todos fiquem unidos, né? E aí, provas de ambiente. Qual é a prova de ambiente, Rita? Eu fui um alcoólatra na vida passada. E nessa reencarnação eu vou nascer aonde, hein? Para me provar se eu consegui ou não superar o alcoolismo.
Em uma família que não bebe? Ou em uma família que bebe? Com certeza uma família que tem alcoolismo nela. Por quê? Ali eu vou provar se eu consegui ou não superar o meu vício. Na outra reencarnação, eu era ladrão, eu furtava, eu roubava. Como é que eu vou ver se eu consegui superar esse defeito que eu tinha? Nascendo em uma família difícil. Nascendo em uma comunidade em que você é tentado diariamente a entrar no crime, dependendo da sua índole, dependendo da sua família, dependendo de tudo que acontece ali naquele momento. Então, a minha dificuldade vai ser isso, vai ser estar naquele ambiente e não ser conivente com o ambiente. Certo? Eu moro nesse ambiente, eu nasci aqui, mas eu não concordo com o que é feito aqui. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ser uma pessoa honrada, eu quero ser uma pessoa honesta. Eu não quero ser conivente com as coisas que acontecem por aqui. Eu vou seguir a minha vida da melhor maneira possível. Opa, já consegui provar que eu estou no caminho certo. Já superei aquele passado infeliz que eu tinha, de bandidagem, de querer enganar as pessoas, né? Então é isso que ele nos fala. Quantas vezes oramos pedindo a Jesus que nos livre das provas que estamos experimentando, esquecendo que Ele tanto sofrimento suportou porque frequentamos ou somos trabalhadores nos templos, achamos-nos no direito de uma existência sem dificuldades. Não deixa, pois, de ser um paradoxo de nossa parte pedir a Jesus um céu sempre azul, quando Ele mesmo viveu muitos momentos sob as nuvens escuras do sofrimento e nos disse que se quiséssemos segui-lo, deveríamos tomar a nossa cruz de cada dia. É interessante porque Jesus nunca falou, olha, aqui na terra, vão ser muito felizes, viu? Vai ter só coisa boa para vocês. Não. No mundo só tereis aflições. Eu venci o mundo e vocês também irão vencer. Quer me seguir? Pegue a sua cruz e venha. Jesus nunca nos prometeu nada. Aqui na terra, não. Nos prometeu no plano espiritual. Mas aqui não. Aqui Ele sempre nos falou que a terra era um vale de lágrimas e de sofrimento. Mas que aqui nós iríamos ser lapidados. E nós somos lapidados realmente. Cada dia mais. E a questão do templo qual que é? Ah, mas vocês trabalham no centro, você trabalha no centro a semana inteira, você faz isso, faz aquilo, poxa, e você ainda passa por tudo isso? Essa dificuldade toda? Que coisa, não? O que vale a pena então você estar no centro? Como se nós fôssemos privilegiados de não ter problemas, de não ter dificuldades. Somos privilegiados de estar aqui dentro, de servir, de conhecer o Evangelho, de tentar praticar o Evangelho. Porque, infelizmente, nós todos ainda não conseguimos praticar o Evangelho como Cristo nos pede. Mas estamos cada dia melhor, né? Mas por que razão Deus, sendo Pai amoroso, permite que o homem sofra? Deus permite ao homem as provas da vida porque elas são necessárias à sua evolução. Qual de nós estaria hoje aqui? 4 horas da tarde, 3 horas da tarde? Por simples querer. Qual de nós chegou até a doutrina por amor? A maioria chega pela dor. A maioria chega porque perdeu um ente querido. Tem um filho nas drogas. Tem um filho alcoólatra. Tem um marido alcoólatra. Tem uma mãe com problema. A maioria chega pela dor. Dificilmente nós procuramos Deus quando está tudo bem na nossa vida. Se uma pessoa nos convida para ir a uma missa, para ir a um culto, para vir a uma palestra, se está tudo bem na vida dela, o que ela fala para vocês? Ah, não, outro dia eu vou. Não estou precisando, está tudo bem. Está tudo bem. Não preciso ir lá agora, não. Qualquer dia eu vou lá. Mas quando as tormentas entram pela porta, a pessoa pula a janela e sai correndo. Primeiro lugar que ela encontra, para encontrar uma resposta.
para encontrar um auxílio, para encontrar a cura, para encontrar a ajuda tão necessária que ela está precisando. É assim. Vamos se aproximando de Deus através da dor. Ainda, infelizmente, ainda é assim. Que todos que são feridos no coração pelas dificuldades e as decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem. Na maioria das vezes, verão se não podem dizer, se tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. É verdade ou não é? Decisões. A Rita, é o destino, não é o destino, não. Destino é igual a escolhas na nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio para fazer as escolhas. Não é verdade? De quem que é o celular aí? Desligou. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que nós temos escolhas sim. Temos escolhas. Mas, geralmente, a porta larga é a mais frequentada. É a mais frequentada. O nome já diz, é porta larga. Né? Ninguém quer passar pela porta estreita. É difícil. É custoso, que nem diz o pessoal do interior. É custoso. Mas é a melhor porta que tem. Porque é a única que vai nos auxiliar do outro lado. Então nós temos que ter essa consciência. A maioria dos problemas que nós temos nessa reencarnação são causados por nós mesmos. As nossas escolhas. Somos inspirados, somos amparados, mas a gente geralmente não segue. Não segue, né, o que nos é dado ali de inspiração. Nós sempre estamos querendo o caminho contrário. E toda ação tem uma reação. Não tem como. Não é verdade? Antes de se tornar a reencarnar no corpo físico, o espírito, com perfeita anuência das leis divinas, traçou, com auxílio dos espíritos benfeitores que o tutelam, o organograma de suas provas na reencarnação, consoante as suas necessidades de resgate e de elevação, com base nas imposições de seu próprio karma. Aqui é para aqueles que têm condições, né, de traçar a sua próxima reencarnação, porque muitos não têm condições. Como nós falamos aqui, muitos vão reencarnar compulsoriamente. Não tem como escolher nada. Não tem mérito para isso, e nem condições para isso. Então, nós damos graças a Deus de podermos ainda ter condições de fazer alguma escolha. Né? A fé vence as provações e produz perseverança. Está em Tiago 1. A fé é tudo na nossa vida. Podemos perder tudo, menos a fé. Se perdemos a fé, teremos perdido tudo na nossa vida. Porque com fé, com perseverança, com esperança, com confiança, nós sempre chegaremos lá, sempre. Não tem como não chegar. Mas é a fé que nos mantém em pé. A fé é a nossa melhor proteção. É o nosso melhor remédio. É a fé. Se meditar sinceramente nas provas que já venceste, nos problemas que já atravessaste, nas dores que já esquecestes e nos obstáculos que muitas vezes já contornastes, sem maior esforço de tua parte, reconhecerás que o amparo de Deus esteve e está contigo, em todos os momentos, aprendendo a cooperar mais em favor da paz em ti mesmo, consolidando a fé na providência divina que nunca nos desampara. Emmanuel, é verdade? Muitos de nós, se voltarmos lá atrás, nós vamos perceber o quanto nós somos amparados. O quanto Deus nos amparou, nos auxiliou para chegarmos até aqui hoje. Muitos de nós, a maioria de nós. Né? E aí, você pensa, se Deus me sustentou até aqui, Ele vai continuar me sustentando também. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé. Então, não podemos e não devemos nunca nos desesperar. Porque nada é por acaso. Se uma doença bate na tua porta hoje, se uma falência bate na tua porta, se uma dor moral enorme bate na tua porta hoje, você pensa o seguinte:
eu venci tudo que eu tinha para vencer até hoje. E vou vencer isso também. Porque Deus está comigo. Sempre. Eu não estou desamparado. Não estou. Eu tenho a confiança, eu tenho a fé e a segurança que o melhor vai acontecer. Mesmo que eu não compreenda, mas será o melhor para mim. Porque eu deixo nas mãos de Deus. E eu sempre falo o seguinte, o impossível é a especialidade de Deus, não é nossa. A nossa é o possível. Então, tudo que é impossível, que não está nas suas mãos solucionar, coloque nas mãos de Deus. Faça a pergunta para você. Tem como solucionar isso? Tem como resolver essa situação? Não tem? Se não tem, está resolvida, porque eu não posso fazer nada. Deixo nas mãos de Deus. Se tiver solução, peça a Deus inspiração e amparo para fazer o melhor que você pode fazer, né? Os livros que eu utilizei foi Pedi e Obtereis, do irmão José, Evangelho segundo o Espiritismo e o Mestre do Caminho, José Carlos de Luca. E eu recomendo a todos esse livro, Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, por André Luiz. Esses casos estão aqui neste livro, e tem dezenas de casos maravilhosos aqui, que nos traz muito conhecimento, muita reflexão, e vai nos orientar muito nas nossas atitudes. Porque aqui está o exemplo da ação e da reação. E para nós é muito importante, não é? Que Deus abençoe a todos, muito obrigada, gratidão por mais uma vez estar aqui. Muito obrigada.